Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo pra gente bater um papo com os pais sobre o assunto escola, né? O que você precisa saber antes de matricular o seu filho na escola. Quando fui matricular Maria Valentina na primeira escola dela, eu senti falta de achar um vídeo onde uma mãe conversa com uma outra mãe, sabe? O que ela passou na escola de dificuldade, o que ela percebeu que ela não tinha perguntado para a escola antes de fazer a matrícula, as situações que aconteceram e que às vezes nos vídeos existem vídeos, né? Mas são de psicólogos, são de diretores de escola, de pedagogos, que vêm falar para vocês sobre a parte institucional da escola, sabe? Mas não sobre a parte humana, digamos assim. Então eu vou pontuar para vocês algumas situações que eu vivi, eu como mãe, vivi com a Maria Valentina, né? E que eu acho que é interessante. Agora nós estamos em época, né? De fazer matrícula, de ir buscar a escola para o próximo ano. Então eu acho que esse vídeo é um bate-papo mesmo, sabe? Entre pais aqui. Então eu tive algumas coisas que eu não gostei da primeira escola, algumas atitudes. Então eu vou pontuar para vocês e aí o que vocês acharem que seja interessante, escrevam até mesmo e no dia que forem conhecer a escola, questionem qual é a opinião da escola perante tal caso, entendeu? Como que a escola agiria. Então tem várias coisinhas e eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, tá bom? Normalmente eu faço vídeo com a Maria Valentina, mas hoje, como é uma conversa entre pais aqui, hoje só tô eu e o Henrique. Então vamos lá. A escola, quando se fala no assunto maternidade, a escola eu acho que é um dos assuntos mais difíceis do conjunto maternidade ali. Por quê? Porque o seu filho está acostumado com você em casa, ou é a sua mãe que cuida, ou é uma babá que já tá com ele desde bebezinho. Então, para tirar o seu filho daquela zona de conforto e colocar com uma pessoa que você não conhece, num ambiente totalmente diferente dentro da casa, né, da sua casa. Então, realmente, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis da gente poder alinhar isso. A parte da escola, como escolher a melhor escola, porque às vezes aquela escola do filho do seu amigo, da filha da sua prima, às vezes não é a escola ideal para o seu filho, por exemplo, né? Então é legal você conversar com alguém e ter indicações e tudo mais, mas às vezes não, o que é bom para um não é bom para outro, né? Então isso é interessante a gente conversar sobre isso, porque foi o que aconteceu comigo. Um amigo nosso tinha a filha nessa escola e a gente perdido naquela questão de que escola colocar Maria Valentina, ela já estava no limite da idade, ela teria que entrar na escola, ela entrou na escola com 4 anos, então era no limite, ela tinha que ir naquele ano para a escola, então a gente não tinha muito tempo e a gente tinha mudado de cidade, então tava tudo meio conturbado, entendeu? Então, assim, foi bem complicado isso, e aconteceram algumas coisas, e que a escola pra filha desse amigo nosso era boa, mas pra nós, na hora a gente fez a matrícula, a escola tava vazia na época, porque a gente foi em época de férias, as crianças já estavam de férias, então a gente não viu aquela movimentação das crianças, pra gente ver como as crianças saíam da escola, como as crianças entravam na escola, se entravam felizes, se saíam chorando, o que acontecia. Mas tudo foi um aprendizado, né, pra gente. A escola era boa em certo ponto, mas não era tão boa em outro ponto. Então, acho que teve uma balança aí, mas eu vou pontuar pra vocês o que foi que o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a Maria Valentina e que a gente não gostou. Tá? E pontuar também algumas coisas que eu acho que vocês precisam colocar na balança e às vezes estudar melhor,
a opção da escola. O primeiro ponto que a gente vai falar é como que a escola acolhe a criança e acolhe os pais, né? Porque tudo você precisa entender que é tudo novo, né? Então, o seu filho tá indo para um ambiente novo, principalmente as crianças menorzinhas, né? Que tinha um outro tipo de vida e a rotina era outra, e aí de repente tem que mudar, tem que ir pra escola, tem horários e tudo mais, tem horário de entrada, né? Horário do lanchinho, né? São pessoas diferentes ali convivendo com ele diariamente, então tudo isso precisa ser analisado. E aí pega também a questão de como que a escola acolhe os pais. Porque você tem que entender também que você tem que estar preparada para poder deixar seu filho lá na escola. E como que a escola te acolhe nisso, né? A escola deixa você ficar um tempo com ele, porque você tem que estar preparada. E aí só simplesmente chegar na escola e deixar o seu filho lá na porta e ir embora, isso é muito difícil. Foi o que aconteceu comigo. A primeira escola da Maria Valentina não deixava. Para quem não sabe, a Maria Valentina hoje está na segunda escola. E ela hoje estuda no mesmo colégio que eu estudei. E ela não foi para lá desde o início, porque a gente estava em outra cidade, né? Então, ela só entrou nessa escola depois, no meio do ano passado, tá? Que foi, no caso, em julho de 2019, tá? Então, o que acontece? Você, como mãe e como pai, você precisa estar acolhido, porque você vai chegar e você vai precisar até... eu saí no primeiro dia, eu deixei a Maria Valentina na escola e a escola não permitia que os pais ficassem dentro da escola até que a criança começasse a se soltar, né? E eu confesso pra vocês, gente, eu saí de lá com o coração muito apertado mesmo. E aí eu lembro que a gente ia buscar ela, eles tinham feito assim, os pais não podem ficar, mas ela só ia ficar meia hora na escola. Então a gente saiu da escola, eu lembro, tava eu e o Vitor, né? A gente saiu da escola e de lá a gente foi numa padaria pra esperar passar o tempo e voltar pra buscar ela. Porque era coisinha de meia hora só, era muito rápido. Gente, eu no meio da padaria eu comecei a chorar. De nervoso, porque ela ficou chorando e eu não pude ficar com ela. Então, assim, você precisa estar acolhido, o seu filho precisa estar acolhido. Então, tem que conversar com a escola. Olha, meu filho não está acostumado a pessoas diferentes e eu preciso estar junto. Eu preciso ficar um tempo, nem que seja longe, mas eu preciso estar aqui. E eu, assim, pra mim foi muito ruim e pra ela também, porque parecia um abandono, sabe? Parecia que eu tava largando ela ali na escola. Então não foi uma coisa de, olha, a mamãe vai ficar com você aqui um pouquinho, daqui a pouco a mamãe vai sair, que a mamãe vai ali na sala conversar, sei lá, com o diretor, com o coordenador e tudo mais, daqui a pouco a mamãe volta, entendeu? Então tudo é na base da conversa. Só que não aconteceu isso. E na minha cabeça parecia que eu tinha abandonado ela na escola, com certeza na cabecinha dela, ela, graças a Deus, hoje, ela apagou isso da memória dela. Ela, na verdade, essa primeira escola ela apagou. Tem amiguinhos que ela nem lembra mais desses amiguinhos, assim. Tem uma ou outra amiguinha que ela ficou mais próxima e que ela ainda lembra, mas ela apagou. Então, no ponto, foi até bom, né? Apagou da memória dela. Então, tudo isso que ela sofreu nesse primeiro momento, eu acredito que sumiu um pouco da memória, né? Mas então é isso. O primeiro ponto é: a escola precisa acolher a criança e os pais, né? É um conjunto isso. Não adianta só a escola dar atenção ao filho. Tem que dar atenção aos pais também, porque é difícil para os pais também, tá? É muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser conversado com a escola, como que a escola atua nessa parte do acolhimento, sabe? Da parte afetiva, principalmente para os pequenininhos, né? Para o estudo infantil, né? Então, como que a escola atua nisso, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam conversar com a escola, é muito importante. Eu falo isso por experiência própria, que pra mim foi horrível. O primeiro, o segundo dia, terceiro dia, a primeira semana pra mim foi muito complicada, muito, tá? Então,
por favor, conversem com a escola sobre isso. O segundo ponto, gente, a escola escuta os pais, né? Então vocês têm que perguntar, olha, se eu precisar de alguma coisa, posso vir conversar com vocês? Faz parte do acolhimento também, né? Mas a questão de escutar os pais, às vezes tem escola que não aceita sugestões, não aceita opiniões. Então, às vezes, eles estão indo por um caminho que às vezes não tá legal, né? E às vezes o pai vai conversar e a escola às vezes não dá muita importância para isso. Então, é legal também vocês conversarem com a escola sobre como que a escola escuta os pais, entendeu? Então, se você chegar com uma ideia, com uma sugestão, como que a escola vai agir nisso, entendeu? A escola tá aberta a isso? A escola costuma a ter horários para agenda, horários para poder atender os pais com uma coordenação, com a professora. Se o filho tiver algum problema, os pais podem ir até a escola, conversar com a escola ou não? Não, você precisa agendar não sei quantos dias de antecedência para poder aparecer aqui, entendeu? Então isso é muito importante, porque com isso faz parte do acolhimento, porque se a escola, já desde o primeiro momento, a escola já avisa que a gente acolhe vocês, a gente escuta os pais, a gente está aberto a sugestões, os pais participam, os pais fazem vídeos e a gente coloca nas redes sociais, porque hoje em dia tudo tem rede social, né? Então, a escola tem as redes sociais, então as crianças participam de atividades e os pais estão sempre juntos, né? Ali tem momentos com a família, então isso é muito importante também. O terceiro ponto seria as regras e normas da escola. Isso vocês precisam se atentar. Por quê? Porque, por exemplo, a Maria Valentina hoje ela estuda num colégio católico. Então, o colégio católico ele tem o ensino religioso. E o ensino religioso que ele vai passar é o ensino religioso católico. Então, assim, se você é de outra religião e você vai colocar o seu filho num colégio católico ou qualquer outro colégio religioso, você precisa estar ciente dos estudos que ele vai ter dentro da escola, tá? Porque não adianta nada, porque tem algumas religiões que não acreditam em imagens, que tem algumas regras de sábado e tudo mais, que não podem fazer algumas atividades aos sábados. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de matricular o seu filho, porque não adianta nada você ser de uma religião e colocar o seu filho numa escola de outra religião, que lá vai ter outras crenças, vão ter outras normas, vão ter outras formas de estudar a religião, entendeu? E aí você na hora não pode ficar bravo, entendeu? A Maria Valentina hoje, ela tem as aulas dela de religião, então eles falam sobre as santas, eles falam sobre algumas datas, dias de santos e tudo mais, conta a historinha do santo e tudo mais. Então, assim, precisa ser aceito isso por você. Não adianta nada você ser de uma religião que não acredita em imagens e no dia que o seu filho tiver aula de religião que vai falar sobre a Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, você não gostar, você não querer que o seu filho participe. Entendeu? Então isso é muito importante que vocês analisem quais são as regras e as crenças da escola que você está escolhendo. Eu falo isso porque aconteceu um evento nessa primeira escola e nós tínhamos ido procurar outra escola. E aí a gente foi para uma escola também religiosa, onde a escola tinha algumas normas, as quais eram: a criança não podia usar brinco, não podia ir de fitinha no cabelo, não podia, para as crianças mais velhas, né, no caso, não podiam ir de unha pintada com cores, né, assim, rosa, essas coisas, não podia. Então, tinha essas regras. Eu confesso para você, gente, que, assim, a minha vida inteira eu usei brinco, a Maria Valentina, a vida dela usou brinco, ela tem a orelha furada desde a primeira semana de vida. E eu confesso pra vocês que aquilo foi um susto pra mim,
sabe? Você já entrar numa escola cheia de regras, onde para ela, que é super vaidosa, quem conhece a Maria Valentina, quem acompanha a gente lá no Instagram, sabe que a Maria Valentina é hiper vaidosa, muito. Ela faz maquiagem, ela anda de salto alto, ela pega os meus sapatos e ela é assim, que é o espelho da mãe, porque eu faço isso, eu tô maquiada, as unhas são feitas, então uso sapato alto, então ela se espelha na mãe. E aí tirar isso dela, que ela tem desde pequena, então isso é muito complicado, né? Então, assim, pra mim foi um susto um pouco. A escola era maravilhosa, de limpeza, de organização, da estrutura da escola, era muito legal. Só que tinha essas regras. Então é isso que eu falo. Se você não vai aceitar as regras da escola, então não tem por que você matricular o seu filho lá, entendeu? Porque eu sabia que eu ia chegar uma hora que eu não ia aceitar a questão dela não poder usar uma pulseirinha, um brinquinho, entendeu? Então é isso. A escola em si falou que era por causa da educação física, que podia se machucar e tudo mais, mas a gente sabe que não é assim, né? Que a gente sabe que realmente tem algumas religiões que falam sobre isso, né? Que atuam dessa forma. E eu respeito. Tanto é que eu não coloquei minha filha lá porque eu respeito a posição deles, tá? Então você tem que estar ciente disso e você tem que aceitar as regras, certo? O quarto item seria qual é o material pedagógico da escola, tá? Hoje existe várias plataformas, né? Hoje tem várias, e aí você perguntar isso para a escola mesmo, entendeu? Qual é o material pedagógico que a escola utiliza, né? Então é interessante para você se adequar a isso. Por que que eu falo? Um outro relato para vocês. A gente foi conhecer uma escola e a gente chegou nessa escola e a escola trouxe um método de fora, eu não sei de qual país exatamente, que eu não fui muito a fundo, e ela trouxe um método onde a criança aprendia brincando. Então não tinha apostila, não tinha livros, não tinha nada, era só o estudo com base na brincadeira. Até aí eu acho legal para criança, né? Porque eu acho que é interessante você aprender brincando, mas para criança. E essa escola, ela tinha esse método até o quinto ano. Então, eu fiquei imaginando, pensa numa criança que vai sair do quinto ano e não vai ter continuidade com este método, né? Do brincar. Como que vai ser? Então, como que ela vai se adaptar já maiorzinha, né? Como que ela vai conseguir se adaptar numa escola onde vai ter que vir livros e mais livros, apostila disso e daquilo, caderno para isso, caderno para aquilo? Sabe? Não tem muita lógica, né? De colocar num... Não era... A minha visão de escola não era essa, tá? Eu respeito, eu entendo que é uma forma nova e acho que é muito interessante, só que eu acho que tem que ser do começo ao fim, né? Simplesmente chegar na metade e falar, ó, agora você vai procurar uma outra escola e a gente sabe que não vai ter uma outra escola que vai ser com esse método de, né, só com a parte de brincar. Então a gente sabe disso. Então a gente ficou meio, né? E aí a gente optou por não colocar nessa escola. Que não fazia, na minha cabeça, escola tem que ter sim. Não é aquele monte de livros, mas você tem que ter o livro, você tem que ter o caderninho, você tem que ter as atividades, né? Até mesmo para a criança poder se habituar com a rotina, não achar que a escola é só uma brincadeira, né? Eu acho que a escola sim, dá para ser feito com uma forma bem mais leve, sem muita pressão em cima da criança, né? Mas eu acho que a criança tem que entender que ela precisa, naquele momento, sentar e estudar, né? É o momento dela ali, de ela aprender, e ela tem que absorver aquilo, e ela entender, e aí brincar, sim, um dia na semana, outra, essa é a visão da Mariana, tá? Então,
eu super respeito se seu filho estuda numa escola desse tipo, que é só brincando, mas pra mim não tinha lógica, tá? Eu colocar minha filha e depois chegar no 5º ano, ela simplesmente não ter pra onde ir e ter que começar uma rotina nova, né? Eu estudei minha vida inteira num único colégio, então desde a pré-escola até o colegial, então eu queria que a minha filha, na verdade, evitasse de ficar pulando de escola em escola. Então eu já pensava ali no futuro. Hoje ela, no infantil, pra mim tranquilo, só na parte do brincar, pra mim tá beleza. Mas e lá na frente, né? Como que eu vou tirar minha filha do método que é só na brincadeira e colocar minha filha para se adaptar numa escola que é com livros, que é com apostila, que é com caderno para isso, caderno para aquilo, caderno de desenho, caderno, entendeu? Então eu pensei no futuro, tá? Então é importante que vocês perguntem qual é o método pedagógico, qual é a plataforma usada pela escola, e é muito importante que vocês estejam a par de tudo isso, tá? Antes de fazer qualquer matrícula. O 5º ponto, que é importantíssimo também, é a questão de como que é a estrutura da escola. Como que são as salas, como que são as carteiras, as cadeiras, como que é a higiene, como é a estrutura da escola em si, né? Ah, tem uma quadra, como que tá a quadra? Se tem um refeitório, vão visitar o refeitório, se o seu filho, sua filha vão almoçar na escola, jantar, né? Às vezes dependendo do período que estuda. Então é importante vocês pedirem para visitar tudo, tá? Então, hoje esse vídeo eu estou gravando numa época da pandemia, do Covid, então nós estamos em 2020 e muitas escolas estão fechadas, né? Então, para você visitar a escola, eu sei que é um pouco difícil, mas se você assistir esse vídeo e for numa época que não esteja acontecendo essa questão da pandemia, e você puder visitar a escola, você puder visitar o banheiro, visitar o refeitório, a cantina, seja lá o que for, você precisa conhecer e saber como é a estrutura da escola, tá bom? O 6º ponto é referente à distância. Se preocupem com a distância entre a escola e a sua casa, entre meu filho vai sair da escola e vai ficar na casa da minha mãe, entre a distância da escola e a casa da sua mãe. Por quê? Quanto menos tempo o seu filho passar no trânsito, mais evolução ele vai ter na parte educacional, tá? Por quê? Imagina ele ficar meia hora no trânsito e aí chegar na escola, já tá cansado, já tá saturado com o trânsito que ficou parado ali, já chegou atrasado, entendeu? E isso vai desgastar muito o seu filho. Então não adianta nada você querer, eu quero colocar meu filho na escola X, mas ela tá a 20 quilômetros da sua casa. Então tem que analisar. Meu filho vai estudar na parte de manhã. Tá bom, que horas que o seu filho vai precisar acordar para poder chegar no horário na escola? Entendeu? Porque aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a chegar atrasado, isso vai ser ruim para ele, ruim para a sala, ruim para os amigos, para o professor, para tudo. Então, tudo isso vocês têm que analisar. É lógico, vocês querem colocar o filho de vocês numa escola. Eu quero colocar meu filho na melhor escola. Tem condições para isso? Tem condições de pagar a escola lá no bairro X? Ok, mas está dentro do seu espaço ali, entendeu? Ou não? Tá muito distante. Imagina, seu filho entra às 7, aí tem que acordar que horas? 4:30 da manhã para conseguir chegar. Então, pensa no desgaste que o seu filho vai ter em relação a isso. No desgaste emocional, no desgaste físico, entendeu? Tem algumas crianças que vão de transporte público para a escola, alguns maiores. Então, assim, tem que ser analisado tudo, porque isso vai afetar a parte do ensino dele, do aprendizado. Ele não vai conseguir chegar na escola com muita disposição para poder fazer todas as aulas. Então ele já vai chegar cansado, ele já vai chegar estressado. Então pense nisso, tá? Não é só a questão de querer colocar o seu filho na melhor escola. Você tem que ver vários fatores, tá bom? O 7º ponto seria sobre como que a escola reage a determinadas situações.
como brigas, bullying, né, qualquer situação que esteja fora do controle da escola. Como que a escola atua nisso, né? Como que a escola aborda isso com o aluno, com o amiguinho, como que ela tenta apaziguar a situação. O que aconteceu comigo e com a Maria Valentina, esse foi um dos fatores mais importantes, que eu acho que é o que me decepcionou muito a primeira escola. O que aconteceu? A Maria Valentina, no primeiro mês aí, né? Ela começou as aulas em janeiro, final de janeiro, fevereiro, um pouco antes da época de carnaval e tudo mais, um amiguinho foi e enfincou os 4 dedos, né? Esses 4 dedos ele enfincou no braço dela. E aí, pra mim é um pouco difícil falar disso. Porque eu lembro da situação e eu lembro como ela desceu, e isso pra mim, nossa, foi muito ruim. Foi um dos piores momentos da minha vida em relação à escola, assunto escola. O amiguinho machucou ela, eu sei que isso acontece na escola, eu sei que isso é uma coisa comum, só que eu não gostei do posicionamento da escola. Por quê? O que aconteceu? A Maria Valentina desceu, ela saía às 11h30 da escola, e aí ela descia, as professoras não acompanhavam, mas eu acho que para entregar, né, para os pais, né, vinha uma ou outra, uma auxiliar, e vinha e entregava, descia com os alunos, né, e entregava para os pais. Nesse dia, a Maria Valentina veio com o braço, gente, ela veio com o braço assim, sem se mexer. E eu não sabia o que tinha acontecido. E eu fiquei desesperada, porque ela veio com um choro engasgado aqui. E ela não conseguia falar, ela não conseguia chorar, ela não conseguia ter expressão. Eu só via a cara dela, os olhos desse tamanho, assustada, com medo, com dor. E não veio nenhuma professora acompanhar ela e falar: olha, mãe, aconteceu isso, um amiguinho foi. O que aconteceu na situação? Que depois eu vi na agenda, que aí eu coloquei ela dentro do carro e eu abri a mochila dela para pegar a agenda e ver o que estava escrito, o que tinha acontecido, porque ninguém veio falar comigo. Simplesmente me entregaram minha filha com aquele choro engasgado e eu sem saber o que era, né? Sem saber se era dor, se ela tinha caído, se tinha machucado. Eu vi só um vergão muito grande no braço dela, um braço todo vermelho, inchado na região. E eu fiquei com medo, né? Do que era. Se eu saía daí, levava ela no médico, se ela tinha caído, se tinha caído em cima do braço, não sabia o que era. Aí abri a agenda, porque ali na escola era uma coisa muito rápida. Você colocava o carro ali, que eram poucas vagas, então você colocava o carro, pegava sua filha e já tinha que sair. E aí, eu li na agenda que o amiguinho foi e arranhou o braço dela. Eu tenho a foto, tá, gente? Eu vou colocar aqui pra vocês até a foto do que aconteceu. Só que a foto, tá, depois que eu já tinha limpado, tinha passado pomada, então já tava um pouco melhor. Mas eu tenho a foto e eu vou colocar pra vocês verem a situação. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra casa, né? Como eu vi que ela não tinha caído nada no braço, e eu tentei entender, e ela não conseguia falar. E eu queria entender o que estava acontecendo, né? E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato, depois que ela me contou que houve, e a professora tinha anotado na agenda que o menino tinha pedido desculpa para ela, que a professora tinha apaziguado a situação e que a criança tinha pedido desculpa. E aí, eu entrei em contato com o dono da escola e, né, mostrei para ele o que tinha acontecido e a minha indignação de não ter descido nenhuma professora para falar comigo, para saber como que eu tinha que proceder, se eu tinha que levar minha filha. Eu que tive que abrir a agenda dela para ver qual era a situação, né, o que tinha ocorrido dentro da sala. Ninguém se preocupou
com a mãe na hora que vê a sua filha, ela ali, porque eu conheço minha filha dos pés à cabeça, eu sei exatamente como ela ficou depois disso, e com certeza foi nítido dentro da sala de aula que ela realmente estava chateada, ela estava com vontade de chorar, que ela estava nervosa, e não deram a mínima para isso, né? E aí ele foi bem solícito comigo, agendou uma reunião com a esposa dele, que no caso ela era a diretora, né, responsável pela escola, e nós fomos no dia seguinte na reunião. E aí quando a gente chegou lá, a minha filha ainda, da forma como foi falado, a minha filha ainda ficou como a ruim da história, entendeu? Porque na hora que a gente questionou, e o menino já era da escola e a Maria Valentina era uma aluna nova, e aí simplesmente chegaram e falaram, não, é que o menino, ele é tão bonzinho, alguma coisa aconteceu, sabe, pra ele fazer isso, a gente já conversou com os pais e tudo, sabe, mas ele é muito bonzinho, o menino. Gente, o menino enfincou 4 dedos na minha filha, machucou o braço dela, sabe? E o mínimo que eu queria ter recebido da escola era o acolhimento, sabe? De chegar e falar, mãe, nós vamos conversar com os pais, vamos ver o que tá acontecendo. Esse menino, ele era muito tranquilo no ano passado, no outro ano, sei lá eu que ano. Ele era muito tranquilo, nós vamos conversar, entender o que tá acontecendo, mas a gente promete que nós vamos ficar de olho, que a gente vai evitar que volte a acontecer qualquer tipo. É lógico, é muito difícil, são crianças, e eu sei disso. Eu só queria ter tido esse acolhimento da escola, sabe? Maria Valentina, ela é muito verdadeira. Quem conhece ela sabe o quanto ela é verdadeira e ela fala na lata as coisas. E ela não teria mentido, né? Então eu sei que a minha filha não mentiu, porque ela contou exatamente como aconteceu. Ela falou que o menino machucou ela, porque ela tentou ver se o menino tava com uma pecinha que montava o quebra-cabeça dela, o joguinho que ela tava fazendo. E aí ela simplesmente, ela pediu pra ver o menino, e ela levantou pra ver, e nessa, acho que o menino achou que ela ia pegar a pecinha dele, sei lá eu, o menino foi e enfincou. Lógico, o menino é uma criança, mas assim, não justifica o menino tá passando por algum problema em casa e ele vir machucar minha filha. Isso não justifica. Tem que ser conversado com os pais. Se o menino precisa de um psicólogo, tem que ser feito isso. Não pode ele simplesmente passar um problema que tá dentro da casa dele, acho que os pais estavam se separando, não sei, e ele passar esse problema pros amiguinhos, entendeu? Tanto é que aconteceu outras coisas com outros alunos, porque aí nesse ponto eu falei, eu quero minha filha longe desse menino, porque até que ele seja resolvido o problema dele de casa, já que a escola acha que tá normal, porque o ano passado o menino era muito bonzinho, era um menino muito tranquilo, e aí jogar a culpa na minha filha. E quando meu marido falou isso, porque a minha filha, foi um ponto que a minha filha falou, e a professora? A professora tava conversando com a outra no cantinho lá da sala, então não viram, sabe? Então aí meu marido pegou e falou, mas são 2 professoras para 15 alunos, não lembro quantos eram na sala, e não viram, elas estavam conversando. E aí na hora que ele viu que a Maria Valentina estava sendo, entre aspas, né, acusada de ter feito alguma coisa porque o menino era muito bonzinho, então ela que cutucou o menino pro menino agir desse jeito, então ele ficou assim, muito nervoso, muito, muito, muito. E aí ele pegou e aí ele falou, porque um ambiente quando tem muita mulher é muita conversinha, é muita fofoca, é muito isso. E aí a diretora, gente, chamou ele de machista. Então, ou seja, a gente tinha ido para resolver um problema e a diretora agiu dessa forma. Com os pais que estavam ali, não estavam contentes com a situação, e ela simplesmente chegou e falou que meu marido estava sendo machista. Então, foram coisas, aí nisso depois a gente resolveu que a gente iria tirar a Maria Valentina dessa escola, só que
A gente foi visitar a escola, da questão do brinquinho e tudo mais, a gente foi visitar, eu levei a Maria Valentina para conhecer a escola, e quando nós voltamos para casa, ela simplesmente ela teve uma crise de choro, e a gente já estava numa cidade diferente, ela já estava longe dos avós, que sempre conviveu, minha mãe estava com ela diariamente, minha mãe cuidava dela enquanto eu ia trabalhar, ela já estava longe dos avós, ela já estava num ambiente totalmente diferente do que ela vivia, e aí foi isso que aconteceu. Então ela começou a chorar e que ela não queria mudar de escola porque ela já tinha algumas amiguinhas, então ela não queria mudar de escola. E aí o que eu faço, gente, numa situação dessa? Então por isso que eu falo para vocês, antes de fazer qualquer matrícula, conversem com a escola, como que a escola age perante qualquer situação. Se é uma situação de um machucado, se a criança caiu, se machucou, o que a escola faz? Se um amiguinho machucou, se um amiguinho brigou com o seu filho, o que a escola vai fazer? Se o seu filho sofrer bullying, o que a escola vai fazer? Então é muito importante que vocês saibam disso, tá? Aí a Maria Valentina acabou ficando nessa escola, até a gente resolver voltar, né, pra São Paulo, e aí ela ficou lá porque eu vi o desespero dela, sabe? De começar numa escola tudo de novo. E aí eu fiquei com muita dó e pedi pra ela se defender, pra ela ficar longe do menino e não deixar o menino fazer mais nada com ela. O menino, na hora que o menino chegasse perto, tanto é que era o que ela fazia. O menino sentava na mesma mesa que ela, porque era aquelas mesinhas com 4, 5 cadeirinhas, ela saía. Ela saía e ia sentar em outra, tá? Então, porque eu não gostei do posicionamento da escola. Eu só queria que na hora que eu chegasse lá, a escola me acolhesse. Acolhesse eu, meu marido, minha filha, com aquela situação que a gente viveu. Era a primeira situação que a gente estava passando em menos de um mês de aula de escola, né? E a gente já tinha presenciado aquilo. E eu queria só que a escola chegasse para mim, mãe, fica tranquila, a gente vai fazer o possível para isso não acontecer de novo. É difícil porque são crianças, cada um tem o seu temperamento e tudo mais, às vezes acontece algumas coisas, mas nós vamos fazer o possível para isso não acontecer de novo. Nós vamos conversar com os pais do menino, ver o que está acontecendo, ver se ele precisa de um auxílio de psicólogo, o que ele precisa, se a família precisa de ajuda em alguma coisa, mas fiquem tranquilos. Era só isso que eu queria ter ouvido da escola. Não que o meu marido fosse machista, não que o menino era muito bonzinho e nas entrelinhas tentar dizer que a minha filha provocou o menino. Então isso pra mim foi assim, sabe, a gota d'água. E na verdade quando eu percebi que a gente iria voltar para São Paulo e eu poderia colocar ela na escola onde ela tá hoje, que eu estudei, que eu conheço todas as regras da escola, eu sei qual é a forma de ensino, eu sei qual é o método, então eu me senti muito mais tranquila, tá? Então é importante que vocês conversem com a escola sobre isso. O 8º ponto é o equilíbrio financeiro, tá? Não adianta nada você querer que seu filho estude na melhor escola, que o seu filho estude no colégio que é do fulano, que estuda lá, que é seu amigo, que é isso, que é aquilo, sendo que a mensalidade não cabe no seu bolso, tá? Não adianta nada você dar o melhor estudo e você tirar outras coisas do seu filho. Tirar um lazer, tirar uma moradia adequada, reduzir parte de comida e tudo mais. Então, assim, não adianta, tá? Tem que caber no bolso, não pode ser escolhido uma escola absurdamente cara que não esteja no seu alcance, entendeu? Que você vai entrar numa bola de neve que depois você não vai conseguir sair disso e vai ser pior pro seu filho, entendeu? Porque aí depois ele vai ter que sair da escola de qualquer jeito porque você não tá conseguindo manter aquilo, tá? Então tem que ter o equilíbrio financeiro, a mensalidade do seu filho tem que caber no bolso, porque não é só a questão da mensalidade. Tem o material, tem o uniforme, né? Então, tudo isso tem gastos,
né? Aí tem um passeio no meio do ano, aí tem mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma atividade que vai gastar um outro tipo de material que você vai ter que comprar um adicional. Então, não é só a mensalidade, você tem que ver que vão existir outros gastos, tá? Então, é muito importante que esteja dentro do seu bolso, tá? Da sua condição financeira, esteja dentro da sua condição financeira a mensalidade. O nono ponto é: leiam o contrato que a escola vai fornecer para vocês como prestação de serviço, tá? Porque existem cláusulas lá e onde vocês têm que se atentar, tá? Por exemplo, tem escolas que exigem multa caso você tire o seu filho antes do término do ano letivo, tá? Então, às vezes, se você trabalha numa empresa que a empresa tem outras unidades e você pode, no meio do ano, por exemplo, mudar de cidade, de estado, para poder continuar trabalhando, e seu filho vai ter que ir com você. Então você vai ter que tirar o seu filho da escola. Então, se você tem essa questão, você sabe que pode acontecer alguma situação desse tipo, então converse com a escola, deixa a escola ciente e tenta negociar com ela caso aconteça isso. Se você apresentar uma documentação informando que não, olha, o fulano de tal realmente está sendo transferido para a cidade tal, que você comprove isso, peça para eles deixarem a isenção de multa, né, de quebra de contrato e tudo mais, porque aí não é uma culpa sua, né? Você não tem culpa, você precisa continuar trabalhando, até mesmo para poder bancar a escola do seu filho, né? Então é muito importante que vocês conversem com a escola, caso vocês tenham esse tipo de trabalho, que você saiba que pode no decorrer do ano você mudar de cidade, de estado, e seu filho não vai poder ficar nessa mesma escola. Então é interessante que vocês deixem a escola ciente e que peçam para eles se pode ser feito um adendo no contrato, né? Uma ressalva ali dizendo que se acontecer isso, você está isento da multa, tá? Porque isso aconteceu com a gente na primeira escola, tá? A gente teve que pagar uma multa de uma mensalidade, porque a gente tirou a Maria Valentina no meio do ano, por mudança de cidade. Então, eu não me atentei a isso no contrato, não conversei com ele sobre isso, e aí tava no contrato, eu tinha assinado, né? Não tinha intenção de tirá-la da escola, né? Quando eu fiz a matrícula, então aí tive que pagar, não teve jeito, tá? Então é interessante que vocês conversem com a escola e expliquem a situação de vocês. E o 10º ponto é sobre pesquisem sobre a escola, tá? Hoje em dia tem o Google, que vocês acham tudo, tem as redes sociais, Facebook, Instagram, e toda instituição de ensino praticamente tem rede social. Então procurem saber sobre a escola, se os pais têm alguma opinião, se algum canal onde fala das opiniões dos pais, onde tem comentários que os pais colocam lá. Então é interessante que vocês pesquisem sobre a instituição, tá? Antes de fazer qualquer matrícula, tá? Então pesquisem, tem Google, tem redes sociais, e é isso. Eu acho que tem que ser pesquisado. Tem Reclame Aqui, né? Que também vocês podem entrar para ver se tem alguma reclamação com a escola de algum ocorrido, alguma situação que já mostra como que a escola se posicionou. Então, tudo isso vocês podem pesquisar antes de assinar qualquer coisa, tá? E lembre, gente, tudo isso que eu pontuei para vocês aqui, eu contei com relatos meus mesmo, tá? Que a gente vivenciou. Eu não tô falando só de coisa pedagógica, só sabe? De parte interna da escola. São coisas, sabe? Que é mais pro lado sentimental, lado afetivo, que é importante vocês analisarem, porque tenho certeza que todos esses 10 pontos que eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo vai fazer a diferença no ensino do seu filho, no desenvolvimento do seu filho, vai ser o diferencial, tá? Então, tudo você tem que ver o que vai ser melhor para o seu filho, tá? Às vezes, é como eu disse no início do vídeo, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro.
Às vezes, o que é bom pro seu vizinho, pro seu primo, pro seu melhor amigo, pro filho deles, não é bom pro seu filho, tá? Então tem que ser analisado, tem que ser visto tudo, 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 tudo. Então, é lógico, tem alguns pontos aqui do vídeo que eu falei que às vezes não vai ser interessante. Mas o que você achou interessante, escreva num papelzinho, leva para a escola no dia de conhecer a escola, para vocês verem a reação deles na hora que vocês fizerem as perguntas. Porque, lembre, gente, você vai deixar o seu bem mais precioso na escola, né? Eles vão cuidar e vai ser a segunda casa do seu filho, né? Porque ele vai ficar, metade do dia ele vai ficar lá. Então, pense que é a segunda casa e que tem que estar de acordo com o que o seu filho precisa, entendeu? Então é muito importante que vocês analisem cada passo desse que eu disse para vocês aqui. São relatos meus mesmo, de coisas que eu percebi que eu não tinha visto, não tinha me atentado isso quando eu fui procurar a escola. A gente fica muito perdido, né? A gente não sabe para onde correr, não sabe em quem acreditar, a gente quer escutar um amigo ou outro, mas na verdade, na hora que a gente vê, a gente não tem que escutar ninguém. A gente tem que escutar o nosso coração e ver se é ali que a gente quer que nossos filhos fiquem. É muito importante isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu quero que vocês até deixem aqui os comentários se ajudou, se ajudou você a escolher a melhor escola, o que você acha que vai ser mais adequado para o seu filho. Se tem mais alguma coisa que você acha que é importante, deixa aqui, que aí eu posso fazer o segundo vídeo, até mesmo para ajudar outros pais, tá bom? E é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que eu precisava detalhar cada passo desse para vocês, cada item desse. Eu precisava detalhar com os meus relatos mesmo, para que vocês não passem pelo que eu passei. Foi uma experiência muito ruim. E para mim, como mãe, e para Maria Valentina também. Como eu disse, graças a Deus, boa parte das coisas ela esqueceu, ela apagou. E aí, para ela eu acho ótimo, mas na minha cabeça ainda tá muito vivo. Eu lembro exatamente de cada detalhe desses que eu contei para vocês. E para mim foi muito difícil. Então, hoje eu tô tranquila, ela tá numa escola onde eu conheço, onde eu sei como que funciona a parte interna da escola, eu sei como que funciona a parte de educação, de respeito, e é isso. Eu acho que é isso que é importante, né? Eu sei o quanto a escola me escuta, se eu preciso falar com a escola, eu sei que a escola realmente me escuta. Eles são muito preocupados em saber o que eu tô pensando, se eu pontuo alguma coisa na reunião, no dia seguinte a coordenadora tá me ligando. Então eu acho isso muito importante para nós pais e para os nossos filhos, porque aí a gente consegue passar essa segurança de que a gente tem no lugar, né, na instituição, a gente consegue passar para os nossos filhos. E com isso eles conseguem ter um desenvolvimento melhor, um ensino melhor e se adequar melhor também no lugar, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que tenham ajudado. Siga a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês. E se inscrevam aqui no canal. E eu espero ter os comentários de vocês aqui, tá bom? Um beijo, tchau!